Boa noite a todos. Vamos dar início, então, à coletiva de imprensa do técnico Pedro Caixinha. Vamos lá, então, conversar com o técnico Pedro Caixinha. Pedro, boa noite. Vitor Hugo, pela 103 FM. Olá, Vitor, boa noite. Queria que você falasse qual o sabor que fica desse empate hoje aqui no Morumbi. E faltou algo para que o time conseguisse sair com os 3 pontos? Assim é seco, faltou marcar mais um gol com o adversário. Pedro Rigoni, da Bragança FM, aqui. Pedro, prazer falar mais uma vez com você. Eu vi um Red Bull Bragantino, de certa forma, principalmente no primeiro tempo, explorando muito o lado esquerdo de ataque. Foi alguma estratégia de vocês, até porque já saberia que o São Paulo iria jogar com um jogador improvisado nesse setor? E uma outra pergunta, por gentileza, sobre a arbitragem. Se o árbitro de campo tivesse marcado a falta em cima do Thalisson, a falta do Arboleda, na hora que aconteceu o lance e expulsado o Arboleda, o Elinho sequer teria sido expulso na partida. Você já citou outras vezes a arbitragem também nesse Campeonato Paulista. Contra o próprio São Bernardo, você citou que o 4º árbitro naquela ocasião teria falado que, para você, que o VAR tinha marcado aquela falta para o São Bernardo. Você acha que o Bragantino foi prejudicado pela arbitragem? Amigo Pedro, eu falei de uma conversa entre a minha pessoa e o 4º árbitro, que curiosamente depois lançámos essa dúvida para a Federação Paulista, e a Federação Paulista deu-nos razão que a bola foi na cabeça. Eu não comento o árbitro, por isso também não vou comentar o de hoje. E em relação à primeira parte da pergunta, não era estratégico atacar pelo lado esquerdo. Pedro, boa noite. Você tinha nessa temporada uma missão muito complicada, que era de, em 9 jogos, preparar o seu time para uma disputa importante como essa que começa terça-feira na Colômbia. Queria que você fizesse uma análise dos pontos nos quais o Bragantino eventualmente avançou ou ainda precisa melhorar para uma competição como essa, não só no aspecto técnico, tático, físico, mas também no aspecto de competitividade. Porque para a gente que olha de fora, a gente há muito tempo olha para o Bragantino como um projeto muito estruturado, muito inteligente, de boa captação de jogadores, mas que às vezes faltava um pouquinho de competitividade para esse time, para disputar as grandes decisões, as grandes competições. Como é que tem sido esse trabalho também, já que a Libertadores é o campeonato mais competitivo que a gente tem na América do Sul nesse sentido? Obrigado. Sem dúvida. É uma muito boa questão. E falou também muito bem quando colocou a questão que são 9 jogos. Porque 9 jogos, começando a 20 ou 21 de janeiro até hoje, que são 17 de fevereiro, não há tempo para treinar. O que nós temos é uma ideia muito clara de jogo, comportamentos de jogo muito claros, a base da equipa vem uma base muito sólida também, e que sabemos aquilo que fazemos e como fazemos. E depois contamos também com um grupo, ou um elenco, como vocês dizem, que é ele muito competitivo. E sendo o elenco muito competitivo, permite-nos dizer, não temos o jogador A, mas temos o jogador B. Não temos o jogador C, mas temos o jogador D. E hoje foi uma prova dessa competitividade. Eu concordo claramente consigo quando analisamos aquilo que foi o passado recente em relação ao que foi o ano de 23, e onde em todas as competições de mata-mata a eliminar, nós fomos eliminados. Meia final do Paulistão com o Água Santa, a um só jogo fomos eliminados nos penaltis, a Copa do Brasil com o Ipiranga, perdemos salvo 3-1, a um só jogo. No jogo da Sul-Americana fomos eliminados nos oitavos pelo América Mineiro, a 2 jogos. Então não sabíamos lidar com esses momentos de decisão por mata-mata. A equipa cresceu nesse sentido. Eu não lhe chamaria competitividade, eu chamaria-lhe mais a parte emocional em termos daquilo que é a preparação de jogar nesses momentos. E hoje fiquei muito satisfeito em termos daquilo que foi a resposta global que a equipa deu, onde teve que começar a sofrer no jogo. E bem, os primeiros 5 minutos, é natural que a equipa, que nunca praticamente jogou junta, onde tivemos aqui muitas alterações,
tenha sofrido um pouco para se encontrarem no início do jogo, e onde o São Paulo, com todo o mérito, nos remeteu única e exclusivamente para a defesa do nosso golo. A partir daí, a equipa, com esse controle emocional de perceber, ok, já passamos por este momento, não sofremos golo, vamos jogar e vamos fazer aquilo que aqui nos trouxe. E houve um momento para mim chave, para além do primeiro golo do Tiago Borbas, foi a capacidade que tivemos de anular as ligações do São Paulo. E passou a ser de uma determinada maneira, onde não renegamos a nossa identidade de ter um comportamento de atacar a bola, mas sermos também inteligentes, porque quando estávamos a fazer, estávamos a ser eliminados, e os comportamentos são para ser colocados em práticas, mas nós também temos que ter sobre o jogo uma análise daquilo que tem que ser feito ou daquilo que tem que ser alterado para tentar ajudar a equipa. O que é que nós fizemos? Passámos a meter o Tiago só a vigilar o Arbeloa. A partir daí já fechámos o campo para jogar só deste lado. As nossas referências de ter cada um dos 3 jogadores da frente passar a ter um dos jogadores deles, que na construção que eles tinham a 3 deixou de ser feita dessa maneira. Passámos a dar a saída ao Diego. O Diego, quando vinha, nós já tínhamos o campo fechado, e muitas das bolas que roubámos, em particular na primeira parte, saíram daí para a transição. Ora, se o Diego já vinha, tínhamos esse espaço de penetração. Se, como fez, por exemplo, um Ferreirinha, a virada longa para o lado contrário, não tinha a ver do lado esquerdo, onde o Vitinho encontrou a bola, um passo horizontal é quase um convite à pressão, e o Vitinho saiu dali para fazer uma transição. No segundo tempo tentámos melhorar um pouco essa questão. Penso que até aos primeiros 15 minutos a equipa até entrou muito bem no segundo tempo, teve até 1 ou 2 chegadas. Depois que começaram-nos a faltar alguma energia, jogadores que não tinham tantos minutos, e alguns que tinham minutos mas vinham de recuperação, como o caso do Mateus, já tendo sido forçados a uma primeira alteração que não estávamos a contar com ela muito cedo no jogo. O Léo também já tinha tido uma queixa, o Léo Real já tinha tido uma queixa ao intervalo, já sabíamos que tínhamos que fazer uma alteração ali. O Mateus também já tinha denotado alguma coisa ao intervalo, já tínhamos que fazer também uma alteração ali. E então tivemos que ir ajustando a equipa em função daquilo que era o desenrolar dos acontecimentos. Eu assumo aquilo que é a minha parte da decisão, mas de falar ali com o Diego, ele disse, não, foi uma decisão arrojada, e é verdade, foi uma decisão arrojada. Podíamos muito bem ter colocado o Natan naquela parte do campo, se calhar fechar aquilo com muito mais facilidade, mas o meu sentimento e o meu pensamento não foi, vou fechar aquela zona do campo com estes 2 jogadores, que são pontas, mas ao mesmo tempo sei que eles me vão dar também muito na profundidade, porque o espaço está lá. Então foi esse o nosso pensamento. Acabou por não sair bem, porque os golos foram dali, mas assumo a minha cota à parte nesse sentido. Depois o São Paulo veio, e muito bem, com uma falha nossa, faz o primeiro gol, ou seja, uma possibilidade nossa muito clara de poder tirar a bola dali com muito mais precisão, não a tiramos, sai esse gol, a equipa naturalmente empolga-se, já estava mais a ocupar a nossa última zona, faz o 2-1, e a nossa equipa com alma, com caráter, nunca se resignando, lutando até ao final, acabou por ser feliz e faz o empate que dita o desfecho e a história deste jogo. Caixinha, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Diante de todo esse cenário de competitividade, até o nosso colega falava sobre a mudança de patamar do Bragantino. Você colocaria hoje o Bragantino entre os 4 maiores do estado e quem sabe até um favorito ao título do Campeonato Paulista? Não. Hoje por hoje, 17 de fevereiro de 24, não. Mas eu acredito que daqui a 4 anos poderemos estar a falar claramente nisso. Não só ao nível do Estado. Ao exemplo daquilo que têm sido os projetos Red Bull, que tiveram o seu início em Salzburgo, que têm o seu apogeu no Leipzig, é para lá que nós queremos caminhar. Mas isso vai levar tempo ainda. Agora, a nossa mentalidade é essa. E a nossa mentalidade é continuar a construir, a cimentar, a competir e a conquistar. Se o ano passado, num campeonato tão difícil como este, sabemos que chegámos às meias finais e ficámos com aquele sabor tão agridoce de não ter passado, mas não merecemos passar efetivamente nesse jogo,
O primeiro objetivo é chegar à fase do mata-mata. Ainda estamos distante disso, porque aquilo que nos dá esse valor percentual ou esse valor pontual para poder estar qualificados são os 20 pontos, ainda estamos longe disso. Mas depois, chegando ao mata-mata, tudo pode acontecer. E esse é o nosso caminho para continuar a construir, continuar a cimentar e continuar a ajudar no crescimento deste projeto, todos juntos. Caixinha, dentro disso que os companheiros estão falando e até a forma como a imprensa e, em geral, o público já vê o Bragantino como um projeto consolidado, um Bragantino, um time forte, estruturado, de manter treinador, de bons nomes no mercado. Aí eu volto à questão da Libertadores, porque a gente já olha o Bragantino como um time muito importante até nesse cenário, já um time que consegue discutir de igual para igual com outros times do continente. E o Bragantino, neste ano, tem as fases prévias para passar. Como isso é encarado e o tamanho desse desafio das fases prévias, por mais que a gente já encare como uma obrigação dos times brasileiros, alguns times brasileiros já ficaram nessas fases prévias. Como é que você vê, como que você encara esse desafio da fase prévia e se chegar à fase de grupos pelo Bragantino, pelo projeto, é uma obrigação? Obrigado. É um objetivo. Na minha vida, desde miúdo, nunca gostei que me fizessem nada obrigado. Aquilo que me faziam obrigado, eu fazia ao contrário. Não gosto de fazer coisas obrigadas, nem dos meus próprios pais. Quando me dizem, vai fazer isto, e eu ia obrigado, vou arranjar maneira de não fazer. Temos esse desafio, temos essa ambição, temos essa determinação e temos isso como um objetivo. Não é fácil, não sei se já viu um pouco da equipa que vamos enfrentar, mas é uma equipa que está como está, porque o ano passado, na segunda metade daquilo que foi o campeonato colombiano, ficou em primeiro. E hoje está também a fazer muito bem. Ainda ontem ganhou 0-1 no Milionários. É uma equipa que tem vindo também a rechear-se de jogadores experientes. Tem, por exemplo, o Celis, que jogou no Benfica, e foi jogador da seleção colombiana, que é o seu capitão. Tem o Pardo, que chegou à Europa pelo Sporting Braga, depois jogou no Olympiacos, tive a oportunidade no México de enfrentá-lo quando ele estava também no Toluca. Tem jogadores de experiência, é uma equipa muito física, tem um treinador também muito experiente, que já fez diferentes competições, desde a CONCACAF, desde mundiais. Então, é com essa ilusão, com esse sonho e com esse objetivo que vamos à Colômbia para não pensar em 180 minutos, mas pensar em 90. Eu acho que estes primeiros 90 vão ser os mais importantes da eliminatória. Então, agora ficamos já cá diretamente em São Paulo. A questão logística é importante também para tudo isto. Estamos a falar também, salvo erro, 6 horas de viagem, que não é coisa pouca, é quase a mesma coisa que eu ir ali ao meu Portugal e já voltar. E essa questão logística dos processos de recuperação, nos processos de preparação e da preparação também emocional da equipa para esse jogo vai ser importante, vai ser determinante. Estamos confiantes, sabemos e respeitamos o adversário que vamos encontrar, mas temos essa ambição, essa determinação e esse objetivo. Boa noite, Pedro, Mário do Correio de Atibaia. Queria que você falasse sobre esse desempenho do Nacho La Quintana hoje, um jogador que veio, quando foi contratado pelo Bragantino, o torcedor bragantino estava com muita expectativa dele, pela atuação que ele vinha tendo no Peñarol, e depois de toda as contusões, a contusão que ele teve na temporada passada, não teve ritmo. Como que você analisa esse desempenho dele nessa temporada de 2024? E também queria falar sobre que você analisasse esse jogo contra o São Paulo. É a primeira vez que você enfrenta o São Paulo no Morumbi, um estádio muito histórico, né? E que o Sporting de Portugal inaugurou em 2 de outubro de 1960. Foi o Sporting, não foi o Benfica? Foi o Sporting. E queria que você falasse também sobre essa atmosfera do Morumbi. Não, é uma atmosfera fantástica. Nunca tinha tido o privilégio e o prazer de jogar aqui. O ano passado tivemos que jogar em Santos, penso que houve um concerto ou uma coisa qualquer nessa altura. É um clube efetivamente histórico, basta entrar, olhar e sente-se essa história e essa grandeza. E hoje 44 mil pessoas a apoiar a equipa de uma maneira incessante também até ao fim. Dá para ver essa ligação que tem com a equipa e essa grandeza.
O Nacho, infelizmente, o ano passado, quando chegou, teve logo a oportunidade de ser titular no início do Brasileirão, logo contra o Bahia. No segundo jogo, com o Cuiabá, entrou e teve essa fratura. E a verdade é que lhe custou muito a recuperação dos vários processos que tivemos cirúrgicos no ano passado. Ele foi aquele que mais lhe custou o regresso. Mas eu digo-lhe, hoje estou muito contente pelo Nacho. Estou muito contente pela equipe, mas estou muito contente pelo Nacho. Porque o Nacho, é verdade que ao longo deste Paulistão já teve algumas oportunidades. Se calhar as coisas não lhe saíram tão bem quanto ele queria e quanto nós queríamos. Ele continua a trabalhar, continua a ser persistente, e essa persistência foi hoje coroada com o jogo que fez, taticamente muito claro, em termos da intensidade e do sacrifício também, e em termos daquilo que foi a coroação com o golo, fechando muito bem no segundo poste, na segunda trave, depois daquela grande jogada do Lincoln por ali, onde já tínhamos também o Talisson que tinha atacado essa primeira bola. Então estou contente por ele. Estou contente por ele, porque acho que ganhamos um jogador, ou melhor, recuperamos um jogador, que acreditamos muito, tal como todos os outros, mas agora, tendo feito um jogo desta natureza contra o São Paulo, aqui no Morumbi, ainda mais terminando com um golo, de certeza que os níveis de confiança vão aumentar e estamos em crer que estamos perante outro Nacho. Não gosto de individualizar, mas há um outro jogador que eu também tenho que falar, que é o Degué. Acho que o Degué hoje também teve fantástico, tanto que teve fantástico e não tinha pela frente um jogador qualquer, tanto fantástico não tendo um jogador qualquer, esse jogador teve que ir procurar o outro central para procurar ganhar duelos, e o DG foi também uma peça muito importante. Outro jogador que regressou e regressou bem, pelo menos enquanto teve força, foi o Mateus. O Lincoln jogou 90 minutos, e jogou 90 minutos com muita qualidade, marcando tempos e ritmos de jogo numa zona do campo onde nós precisávamos de facto dessa qualidade, e ele veio para isso. O Tiago Borbas voltou ao seu nível, o Talisson com espaço mostrou daquilo que é capaz de fazer, o Gustavinho continua a crescer, o Gui continua a crescer, o Andrés penso que voltou também a ter um bom desempenho. O Vitinho entrou também com muita qualidade. Então, o Realpo também voltou num bom nível naquilo que foi o tempo que jogou. Então, temos aí o elenco de volta, temos aí toda a gente confiante, toda a gente com minutos, e não podendo treinar em termos daquilo que são semanas longas, mas para mim sempre o mais importante, o melhor treino, quero eu dizer, é o jogo. Então, todos com minutos é sempre muito importante para daqui continuarmos esta senda até mais um mês, porque vai ser mais um mês assim, onde todos têm que estar disponíveis para dar o seu contributo com esta alma que mostraram hoje, e ao mesmo tempo com esta grandeza de enfrentar aqui no Morumbi uma equipa tão grande como o São Paulo. Boa noite, Pedro. Hoje a gente viu o Lincoln dar uma assistência, no último jogo ele já participou da jogada do gol. É um jogador que é diferente de todos que você tinha, pelo menos eu vejo assim, ele tem mais características de 10 e usa 10. E você chegou ao campeonato... Pediu a 10. Pediu a 10, né? Então, quando você começa o campeonato, você fala que uma das escolhas do 3-4-3 é porque você não tinha um 10. E agora você jogou hoje num 4-3-3. E aí no meio de campo você tinha um 5 ou 6, né? A gente chama de 5, na Europa se chama de 6, que era o Mateus, o Gustavinho um 8 indo mais voltando e um 10. É uma nova opção que você ganha para o seu time, e você vai querer aproveitar mais isso? Como é que vai funcionar isso agora? Eu penso que a parte inicial do campeonato, pelo menos as primeiras 3, 4 jornadas, até aquele momento que o Lucas saiu no jogo contra o Palmeiras, o 3-4-3 deu-nos uma nova alternativa. Hoje variámos entre o 4-3-3 e o 4-2-3-1, mas a verdade é que quando nós jogávamos o ano passado, e precisamente pelas características dos nossos médios, ou nós tínhamos 2 jogadores com característica 6 e um jogador com a característica 8, ou um com a característica de 6, ou 2 com as características de 8. Não tínhamos o que descreveu, e muito bem, um 6, um 8 e um 10, que normalmente deve compor o meio-campo a 3, não é? Então é isso, ele veio precisamente porque tem essas características, tem essa qualidade, tem o último passe, tem a bola parada, tem golo também,
hoje mostrou também isso naquele livre direto, que foi muito bem executado, e ele lembra muito bem da quantidade de golos que fez nestas circunstâncias em Portugal com o Santa Clara. Então é mais um jogador que vem ajudar. Na próxima semana, no Ituano, já vamos poder contar também com o Ramírez. Teve um processo de preparação e de transição mais longo. Esperamos também que este seja o ano do Ramírez. É um outro jogador com muita qualidade, sendo um 8, dá-nos também características e capacidades diferentes ao nosso jogo, porque é bilateral, é mais intenso, tem chegada, tem gol também tem assistência. Então é isso, ou seja, ter essas opções para nós são muito importantes, faz-los competir a eles mais para que possam ser eles as opções para jogar, e nós toca-nos decidir em relação àquilo que achamos melhor para um jogo, para outro jogo, ou dar até uma continuidade, porque temos que também a ter, mas é impossível tê-la jogando cada 3, 4 dias e sem ter uma pré-temporada, porque pré-temporada aqui não existe. Nós estamos com 6 semanas, e agora sim na Europa as equipas depois de 5, 6 semanas estão a competir pela primeira vez. Aqui já levamos 9 jogos. É uma realidade que eu não critico, é uma realidade que eu não comento, mas é uma realidade que quem tem que encontrar soluções para a encarar da melhor maneira. Aqui é assim, ponto final. Boa noite, Pedro Caixinha, Marcos, RB Massa Bruta Oficial. Devido ao pouco tempo de preparação do Campeonato Paulista, né? São 9 rodadas, aí você rodou bastante o elenco aí. Acho que só quem não tinha jogado ainda era o Lucão e jogou hoje. É verdade. Tá satisfeito? E jogou muito bem. Jogou muito bem. Está satisfeito com o desempenho do Bragantino até aqui? E que estágio que o Bragantino chega para o jogo da Libertadores? Está no ideal para você ou ainda tem algumas coisas para acertar? Nunca haverá o ideal. Eu acho que este ano termina a 8 de dezembro, mas deixe-me ser aqui um bocadinho crítico, eu também gosto de ser. A 8 de dezembro, se aquilo que é o pedido das equipas para que não se jogue durante o campeonato da Copa América não seja alterado, porque se calhar isto vai ligar com o ano que vem. Mas pronto, não sei. Isso é uma crítica que eu tenho que fazer e tenho que deixar. Eu não posso, de maneira nenhuma, receber um calendário competitivo e a meio, por diferentes razões e circunstâncias, porque dizem que há a Copa América, que já se sabe que há com a sazonalidade ou periodicidade de cada 2 anos ou o que seja, eu agora que sei o calendário estar a criticar um calendário. Isso para mim é que não pode existir. Mas em relação àquilo que é a nossa preparação, quando chegamos ao dia 8, se for o dia 8, nós ainda vamos querer estar a evoluir. Nós vamos tentar sempre à procura daquilo que são detalhes para melhorar. E é isso que nós temos que entender. Dentro daquilo que é a realidade que temos, a realidade que temos é esta, por isso é que se calhar também tivemos a necessidade, por um lado, e estratégia também um pouco por outro, de querer rodar o elenco. Infelizmente hoje tivemos a primeira lesão muscular, que para mim é estranha. Era um jogador que não estava sobrecarregado, foi no início do jogo, enfim, tenho que analisar isso um pouco melhor, mas infelizmente tivemos a primeira lesão muscular depois deste quase mês de jogar ininterruptamente. Mas a equipa está bem, a equipa está com esse foco, está com essa alma, como mostrou hoje aqui, está concentrada e quer muito cumprir este desafio e este objetivo de poder enfrentar primeiro para já o jogo da Colômbia, que já lhe disse há pouco, que vai ser um jogo muito importante para nós. É nesse jogo que nós temos que meter para já todo o nosso foco. O resto depois virá em seguida, porque ainda temos o Ituano e só depois o jogo da volta. Boa noite, Pedro. Henrique Francisco, TV Otiora. Queria que você falasse um pouco. Hoje a equipe não sentiu, né, a falta do entrosamento, né, já que foi uma equipe mais modificada do que vinha jogando desde a primeira rodada. Então eu queria que você falasse um pouco da equipe ter ido bem e não sentido essa falta de entrosamento habitual. E também, da rodada, a equipe chega a 15 pontos na liderança do Grupo C. Está dentro das metas que você traçou lá no começo da temporada? Ainda não fiz as contas, mas a nossa média tinha que estar sempre em termos daquilo que era a média de pontos por jogo, entre 1.6 e 1.91. Nós tínhamos 1.75 antes desta rodada, ainda não me lembro ainda não fiz as contas para como estamos, mas dentro daquilo que foram as circunstâncias pelas quais temos passado
este campeonato, e em particular nos jogos em casa, e por várias coisas que nós não controlamos e por isso também não nos devem preocupar, eu acho que poderíamos ter no mínimo pelo menos mais 3 pontos. Mais 3 pontos dentro daquilo que aconteceu, dentro daquilo que foram os jogos que jogámos, disputámos, mas há que continuar em frente, faltam 3 jogos, desses 3 jogos são 9 pontos em disputa, como lhe disse aqui, só os 20 é que assegura sim ou sim aquilo que é a qualificação para podermos seguir em frente para o mata-mata, onde se disputa e onde se define esta competição. Então o nosso foco tem que continuar a ser nesse sentido. Obrigado, mister. Boa noite a todos. Boa noite.